Boa noite. É, Antes de começar a aula, eu quero comunicar que essa aula vai estar disponível no sistema de vocês, tá? Eu já tinha enviado essa aula, só que como eu fiz algumas modificações nas figuras e nos tópicos dos slides, né? Então, eu vou reenviar essa aula para vocês. Então, vai ficar no sistema a mesma aula que a gente vai ver aqui hoje, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre farmacodinâmica. E, para começar, né, a parte conceitual, farmacodinâmica é o ramo da farmacologia que estuda principalmente o efeito do medicamento sobre o organismo, tá? E também vai estudar como esse efeito é produzido pelo fármaco, que é justamente o mecanismo de ação. A gente também vai falar um pouquinho sobre a relação entre a concentração do fármaco e os efeitos tanto desejáveis quanto indesejáveis de um fármaco. Tá? Então, esses são os nossos 3 objetivos da aula de hoje. Bom, para começar a aula, é normal, né? Falar um pouquinho sobre esses efeitos, a gente está falando de efeito de medicamento, né? Então, é normal que quando a gente toma um medicamento, a gente espere que esse medicamento desenvolva um efeito desejado, que é justamente o efeito terapêutico desejado dele, né? Então, é bem normal que a gente fique esperando por esse efeito terapêutico. Mas é sempre importante lembrar que os fármacos, eles possuem a capacidade também de desenvolver efeitos indesejados, né? Que a gente também pode chamar de reações adversas. E essas reações adversas é interessante porque a farmacodinâmica é justamente o ramo que explica essas reações adversas, né? Que os fármacos podem produzir. Então, o que seria uma reação adversa? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Digamos que vocês tomem um medicamento e esse medicamento precisa atuar no fígado ou no sistema nervoso, né? Ele tem um órgão específico para atuar. Ok, esse medicamento vai nesse órgão específico onde ele tem que atuar, né? E vai desenvolver o efeito terapêutico dele. Mas, digamos que as moléculas desse medicamento também atuam em outros órgãos que não eram para atuar, né? Então, as moléculas do medicamento têm uma afinidade por outros órgãos que não era para ter. Mas, dependendo de um organismo para o outro, isso pode acontecer, né? Então, isso vai variar muito de um organismo para o outro. E aí, as moléculas do medicamento desenvolvem afinidade por outros órgãos que não eram para ter afinidade. E aí é que vem, então, o que a gente conhece como efeito adverso, ou reações adversas, ou efeitos indesejados, né? Quando o medicamento, ele atua além do local onde era para ele atuar, ele vai atuar em outros locais que não eram para ele atuar. E aí, ele vai provocar esses efeitos. Então, é normal que vocês peguem uma bula quando estiverem em casa, né? E observem que todos os medicamentos, eles vêm com os possíveis efeitos adversos. Não quer dizer que todos aqueles efeitos vão ser desenvolvidos pelo medicamento, né? Mas dependendo de um organismo para o outro, vai variar muito de um organismo para o outro. Mas existe a possibilidade daquele medicamento desenvolver aqueles efeitos adversos. Então, você já toma sabendo, né? Você lê as precauções e para você até mesmo evitar esses efeitos, né? Mas você já toma sabendo que aquele medicamento, ele pode sim desenvolver aqueles efeitos adversos. Não obrigatoriamente ele vai desenvolver, mas que ele pode, existe uma suposição de que ele possa desenvolver, né? Então é para isso que esses efeitos estão lá na bula, para te deixarem alertas com relação a isso, deixar vocês em alerta com relação a isso, tá? Bom, então, o que seria o mecanismo de ação de um medicamento? Então, o mecanismo de ação é justamente a forma como esse medicamento atua no teu corpo, para ele conseguir desenvolver o efeito terapêutico esperado, tá? Então, podemos definir o termo mecanismo de ação como a atividade pela qual o fármaco desencadeia eventos que combinam com o efeito biológico.
Então, é como ele vai desenvolver o efeito terapêutico no seu corpo. Qual caminho ele vai percorrer, aonde ele vai se ligar para poder desenvolver esse efeito. E aí, a gente tem uma vasta gama de medicamentos, né? E nós temos 2 tipos de mecanismos de ação para classificar esses medicamentos. Então, eles podem ser medicamentos com mecanismo de ação específico ou medicamentos com mecanismo de ação inespecífico. Então, a gente começa falando dos mecanismos de ação específica, né? Dos medicamentos com mecanismo de ação específica. Então, os medicamentos com mecanismo de ação específica, eles são medicamentos que vão se ligar em algo para poder desenvolver o efeito. Tá bom? Então, todo medicamento que possui um mecanismo de ação específico, ele precisa se ligar em um local, na farmacologia a gente costuma chamar como local-alvo ou sítio-alvo, que é o local onde ele vai se ligar, o alvo dele, e ele vai desenvolver o efeito esperado, tá? E eu trouxe para vocês aqui quatro tipos, né, de locais ou sítio-alvo para esses medicamentos se ligarem, tá bom? Então, pode ser uma proteína de transporte, pode ser um canal iônico, pode ser uma enzima e pode ser um receptor acoplado à proteína G. Então, a gente tem 4 tipos aqui, vamos falar um pouquinho sobre os 4. Começa falando das proteínas de transporte. Bom, proteína de transporte, gente, é uma proteína de fato, tá? Que se encontra na membrana plasmática das células. Se vocês apagaram biologia, vocês lembram que as células têm a membrana plasmática. E nessa membrana a gente tem várias proteínas. Essas proteínas, elas estão lá para quê? Realizar transporte da parte de fora entre a parte de fora da célula e com a parte de dentro da célula. Então, elas estão lá para fazer essa comunicação do meio externo com o meio externo. A gente chama de proteínas também da membrana, né, da membrana plasmática. Então, o medicamento, ele pode se ligar a essas proteínas e desenvolver um efeito. Aí eu dei um exemplo aqui dos antidepressivos, né? Os antidepressivos, a gente ainda vai ter uma aula sobre isso, mas são medicamentos que fazem o quê? Eles se ligam, né? São medicamentos, a molécula do medicamento vai se ligar em proteínas de transporte. E elas vão bloquear essas proteínas de transporte. Quando elas fazem isso, elas mudam esse quadro depressivo, né? Porque elas aumentam a quantidade de serotonina e noradrenalina. Mas, por enquanto, eu quero só que vocês lembrem do exemplo. A gente ainda vai ter uma aula sobre antidepressivos para falar bem sobre eles, tá? E aí vocês vão entender esse mecanismo de ação deles. Mas, por enquanto, quero que vocês saibam que um dos locais onde o medicamento pode se ligar é uma proteína de transporte, que é uma proteína que está na membrana plasmática que faz transporte de moléculas entre o meio externo e o meio interno. E aí eu dei como exemplo aqui os antidepressivos, tá? Então, na imagem, eu tenho aqui uma proteína. A proteína é justamente essa região aqui, tá? Então, aqui é a membrana plasmática, essa região é a membrana plasmática, a parte interna da célula, a parte externa. E aqui a gente tem proteínas. Vocês podem ver que nesse caso aqui, as proteínas estão fazendo o quê? Transporte de substâncias da parte externa para a parte interna da célula. Então, é isso que eles fazem. No caso do exemplo que eu dei, digamos que a luzinha vermelha seja a molécula de um medicamento. Então, ela vai se ligar aqui na proteína, exatamente nesse pontinho aqui, vai se ligar, vou colocar para cá, vai se ligar nessa região aqui e vai permitir que é como se ela fosse ativar a proteína e a proteína começa a trabalhar. Ou ela pode fazer o contrário, ela pode bloquear a proteína e a proteína para de trabalhar. Eu quero que vocês entendam que os medicamentos, eles podem se ligar a essa proteína, tá bom? E desenvolver um efeito, que pode ser um efeito de estimulação ou um efeito de inibição com relação à proteína. O outro local-alvo que eu falei para vocês foi o canal iônico.
Os canais iônicos, eles também são proteínas, tá? Só que eles têm uma diferença, eu vou já mostrar a principal diferença entre eles. Canal iônico, eles só transportam um tipo de molécula, que são íons, tá? Então, todo canal iônico, ele faz transporte de íons, tá certo? Apenas de íons, que são íons, sódio, potássio, cloro, tá bom? São exemplos de íons, oxigênio, hidrogênio, são exemplos de íons. Então, os canais iônicos fazem transporte de íons. E também são proteínas que estão na membrana plasmática. E eles também fazem essa comunicação entre o meio externo e o meio interno. Só que no caso, a gente está falando de íons, tá? E aí eu dei um exemplo aqui dos antiepiléticos. Antiepiléticos então, os canais iônicos, eles também são proteínas, tá? Que realizam essa comunicação entre o meio interno e o meio externo. O exemplo que eu dei aqui são os antiepiléticos, né? Então, o que os antiepiléticos fazem? Primeiro, eu quero que vocês entendam o que é epilepsia. Eu acho que eu já até dei esse exemplo para vocês na sala de aula. Mas epilepsia é como se fosse todos os neurônios, ou a maior parte deles, estivessem ativados, excitados ao extremo. E eles estão provocando um curto-circuito no cérebro, no encéfalo da pessoa. Então, a gente toma um medicamento que vai inibir esses neurônios. Eles estão ativados e a gente vai inibir eles, para que a epilepsia acabe, né? Então, a forma de inibir esses neurônios é fechando os canais de cálcio desses neurônios. Então, os antiepiléticos, um dos mecanismos de ação dele é justamente esse, inibir canais de cálcio. Canais de cálcio são canais iônicos de íon cálcio, que excitam a célula. Então, se eu quero inibir essa célula, eu tenho que parar de excitá-la. Então, o que eu faço? Inibo, bloqueio os canais de cálcio. O cálcio não entra, portanto, a célula não é ativada. E aí eu estou inibindo aquele neurônio, aquela célula. E eu faço isso com o medicamento faz isso com todas as células do sistema nervoso. Todos os neurônios, praticamente, que estão ativados naquele momento de forma excessiva. E aí ele consegue controlar, conter, né, o quadro epilético. Tá certo? E aí, nesse caso, diminui a excitação neural. Tá? Como inibindo canais de cálcio. Então, é um exemplo de medicamentos. Deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês. Imaginem que isso aqui é um canal de cálcio que está no neurônio, tá? Então, imaginem que essa moléculazinha verdinha seja a molécula de um medicamento. Então, ela vai se ligar no canal iônico e vai bloqueá-lo. Né? Vai bloqueá-lo, ele vai fechar e não vai mais conseguir abrir enquanto o medicamento estiver ligado a ele. Depois que o medicamento se desligar, ele abre de novo e funciona novamente. Mas enquanto esse medicamento estiver ligado, a gente tem um bloqueio do canal iônico, tá bom? Então, esse é o exemplo de um medicamento que bloqueia o canal iônico, mas a gente tem exemplos de medicamentos que também ativam o canal iônico. Então, eu posso usar um medicamento que vai se ligar no mesmo local, só que ao invés de bloquear, vai fazer o quê? Ativar o canal iônico, ele começa a funcionar, tá certo? Então, só para vocês entenderem os efeitos que o medicamento pode desenvolver sobre um canal iônico. Ele pode tanto ativar quanto inibir esse canal iônico. Coloquei essa imagem só para não restar dúvida, porque eu falei que a gente tinha uma proteína de transporte e a gente tinha canal iônico. Professora, mas você disse que o canal iônico também é proteína. Então, por que os dois não é a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Por quê? Porque canal iônico, ele só transporta íons, certo? Proteína carreadora, ou proteína de transporte, ela transporta qualquer outra molécula que não seja íons. Então, pode ser uma vitamina, pode ser uma outra proteína, pode ser um hormônio, uma enzima, qualquer coisa que não seja íon. Então, proteína de transporte só transporta tudo menos íons e canal iônico só transporta íons. Ok? Então, os dois tipos
de transporte são feitos por proteínas, só que cada proteína tem um objetivo diferente para transportar. Então, aqui a gente tem um transporte apenas de íons e aqui a gente tem um transporte de qualquer substância que não seja íons. Pode ser uma vitamina, um hormônio, outra proteína, alguma coisa do tipo, um carboidrato, tá bom? Mas só vai ser, nesse caso, vai ser transportado pela proteína de transporte, tá? O terceiro sítio-alvo que eu mostrei para vocês foram as enzimas. Então, as enzimas são um grupo de substâncias orgânicas de natureza normalmente proteica, com atividade intracelular ou extracelular, que tem funções catalisadoras. Então, elas vão realizar reações químicas, que sem a sua presença dificilmente aconteceriam. E aí eu dei o exemplo da acetilcolinesterase. Bom, então o que seria uma enzima? Primeiro, as enzimas, elas são moléculas, também são proteínas também, que vão fazer reações químicas, né? Vão desenvolver reações químicas. Pode ser uma reação química para formar uma substância, ou pode ser uma reação química para quebrar uma substância, tá certo? Mas ela vai realizar uma reação química. Alguns medicamentos têm a capacidade de se ligar em enzimas. Ou eles bloqueiam aquela reação química, quando eles se ligam na enzima, ou eles ativam aquela enzima, tá bom? Então, eles também podem fazer os dois efeitos, bloquear a enzima ou ativar a enzima. O exemplo que eu dei foi a acetilcolinesterase. Essa enzima, ela é responsável por quebrar. Esse ase, ele vem de quebra. Então, ela é responsável por quebrar a acetilcolina, que é um neurotransmissor que a gente produz no nosso sistema nervoso. Uma molécula que a gente produz, uma substância que a gente produz, tá? Então, a acetilcolinesterase é a enzima responsável por quebrar a acetilcolina, tá? Então, a gente tem muitos medicamentos que atuam sobre a enzima acetilcolinesterase, aumentando a quebra da acetilcolina ou inibindo a quebra da acetilcolina. Eu botei aqui um exemplo para vocês de medicamentos que inibem a enzima e de medicamentos que ativam a enzima. Então, aqui é a enzima e aqui é a molécula do medicamento, no caso, inibidor. Então, observe que quando esse medicamento se liga na enzima, a enzima não consegue se ligar no substrato. O substrato é a molécula que ele iria realizar a reação química, tá? Então, ele não consegue se ligar, ok? E, então, é um inibidor. O medicamento que vai ativar. Então, aqui eu tenho a enzima e aqui eu tenho o medicamento, ativador. Quando ele se liga, né, na enzima, a enzima consegue se ligar no substrato, que no caso é a molécula que ele vai realizar a reação química. E aí, daqui por diante, ele vai quebrar essa molécula, né, em vários pedaços, porque é isso que eles fazem. Esse é um dos efeitos dele, né, quebra de substratos, né. Então, aqui ele não mostra o próximo passo, mas a minha sugestão seria que ele dê quebrar essa molécula, né? Fazer uma reação de quebra. Então, o medicamento, mais uma vez, pode inibir e pode ativar a enzima, quando ele se ligar nela, tá? Então, é um local-alvo por conta disso. Para finalizar essa parte de mecanismo de ação específico, a gente tem os receptores acoplados à proteína G. Então, são receptores que atravessam a membrana, eles estão acoplados a sistemas efetores intracelulares por uma proteína G. Então, como o próprio nome já diz, o receptor está acoplado a uma proteína G, tá? E aí eu dei o exemplo aqui dos anticolinérgicos. Eu vou mostrar primeiro a imagem, depois eu explico como é que esse medicamento anticolinérgico iria agir, tá? Pronto, então a imagem é essa aqui, tá? Eu começo por aqui. O que a gente tem aqui? Eu tenho um receptor acoplado a uma proteína G. Essa região alfa, beta e gama é justamente a proteína G, tá bom?
aqui é a proteína G. Então, o receptor está acoplado à proteína G. E aqui é a proteína efetora, que é o que vai desenvolver o efeito. Vou já explicar isso melhor. Outra coisa que eu quero que vocês percebam. Eu tenho duas bolinhas, né, acopladas a essa proteína G, que é a guanosina difosfato. Ou seja, eu tenho duas moléculazinhas de fosfato. E quando a proteína G ela está acoplada a duas moléculas de fosfato, quer dizer que ela está inativa, tá bom? Para que essa proteína seja ativada, ela tem que passar para guanosina trifosfato. Então, eu tenho que converter difosfato em trifosfato, e aí a proteína fica ativada. Só que para isso acontecer, eu preciso que o medicamento se ligue no receptor, tá bom? Então, vamos lá. O segundo passo aqui. O exemplo que eu coloquei é de um medicamento agonista. Vamos já falar sobre isso. Mas medicamentos agonistas são medicamentos que ativam o receptor. Então, um medicamento ativador, né, que vai ativar o receptor, se liga no seu receptor. E esse receptor está acoplado à proteína G. De imediato, quando o medicamento ativador se liga no receptor, observem a troca. A gente tem a troca de difosfato por trifosfato. Trifosfato, certo? E aí, nesse ponto aqui em que eu troquei de difosfato para trifosfato, eu ativei a proteína G. Mais especificamente, a região alfa dela. Eu soltei a região beta e gama e ativei especificamente a região alfa. E aí, observem que essa região alfa se desliga do receptor e vai até, e vai até a proteína efetora. E ela vai desenvolver o efeito. Bom, que vai chegar até a proteína efetora e vai bloquear essa proteína efetora. Por quê? Porque o medicamento é um anticolinérgico. E aí, no caso, ele vai impedir, né, que a acetilcolina se ligue nessa proteína. Vocês, mais uma vez, vocês não precisam entender o efeito desse medicamento ainda. A gente ainda vai ver isso. Eu só quero que vocês entendam como o receptor acoplado à proteína G funciona. Tá? Como eu dei o exemplo do anticolinético, eu estou explicando a ação do anticolinético, mas não precisa saber disso agora. Eu só preciso que vocês saibam que a região alfa da proteína G é justamente a região que vai ativar a proteína efetora, que é a proteína que vai desenvolver um efeito, ou não, né? Ok? Bom, depois que essa região alfa ativou a proteína efetora ou bloqueou a proteína efetora, né? Dependendo do efeito dela, a região alfa volta a se ligar na região beta e gama, volta a se acoplar no receptor, tá bom? E ele volta, olha aqui, ó, as bolinhas voltam a ser difosfato. O que isso quer dizer? Que a proteína G agora está inativa. Então, ela vai esperar novamente um medicamento se ligar ao receptor para trocar de difosfato para trifosfato, ativar a proteína G, né? Basicamente, a região alfa, essa região alfa fazer o seu efeito na proteína efetora e depois tudo volta ao normal. Ela se liga novamente à parte beta e à parte gama, troca de novo para difosfato, se liga no receptor e fica inativa. Tá bom? Então, gente, isso aqui é o efeito de um medicamento sobre um receptor que está acoplado a uma proteína G, tá? Então, mais uma vez, vou fazer aqui um resumo mais uma vez, né? Então, vamos lá. Receptor, proteína G, com sua região alfa, sua região beta e sua região gama. E aqui a gente tem uma molécula de fosfato. E aqui a proteína efetora. Chega um medicamento, se liga nesse receptor. De imediato, ocorre a troca, né, de difosfato para trifosfato, ativa a proteína G.
especificamente a região alfa. Essa região alfa agora vai desenvolver um efeito sobre a proteína efetora. Depois que ela desenvolveu esse efeito, ela se liga novamente às partes beta e à parte gama, troca de trifosfato para difosfato novamente, volta a se ligar ao receptor e volta a ficar inativada, para esperar novamente um novo medicamento, uma nova molécula do medicamento vir se ligar e fazer esse efeito novamente. Então, esse seria o efeito de um medicamento acoplado a uma proteína G, bom? Bom, então a gente até agora falou de medicamentos que desenvolvem mecanismo de ação específico, mas a gente também tem medicamentos de ação inespecífica. E eu trouxe a principal classe aqui para vocês, que são os antiácidos. Mas primeiro, o que seria um medicamento de ação inespecífica? É um medicamento que não precisa se ligar em nada. Não precisa se ligar em um receptor, não precisa se ligar em uma enzima, não precisa se ligar em uma proteína, em nada, em um canal iônico, nada. Ele entra no corpo e ele desencadeia um efeito, sem precisar se ligar a nada, tá? Pouquíssimos medicamentos são desse tipo, e eu trouxe o principal exemplar, que é o antiácido. Então, quando a gente toma um antiácido, né, o que acontece? Esse medicamento, ele vai direto para o estômago. Lá no estômago, ele libera substâncias que vão neutralizar o pH do estômago. Simples assim. Ele não precisou se ligar em nada para poder neutralizar esse pH. Ele apenas aumenta o pH. Porque o pH baixo, ele é ácido. Em 7, ele é neutro e acima de 7, ele é básico. Então, ele aumenta esse pH para neutralizar esse pH. E aí, dessa forma, ele faz o efeito, que é justamente quando a gente toma um antiácido, o objetivo é esse, antiácido, né? É neutralizar esse pH e diminuir essa acidez estomacal. E aí, esse medicamento faz isso sem se ligar em nenhuma molécula. Só em estar no estômago, ele consegue desenvolver esse efeito. E ter contato com o ácido, ele consegue desenvolver esse efeito de neutralizar o pH. Falar um pouquinho sobre a intensidade do efeito, né, de um fármaco. Bom, a intensidade do efeito de um fármaco, ela é dada pelo complexo, né, entre o fármaco e o seu receptor, seu local de ligação. E essa intensidade, ela depende de alguns fatores, como, por exemplo, afinidade, efetividade e eficácia, tá? Então, essa imagem, ela mostra bem isso, ó. Receptor, juntamente com o fármaco, formam um complexo, receptor-fármaco. E aí, isso aqui vai desenvolver um efeito. Então, para que esse complexo gere um efeito, isso depende de alguns fatores, que é o quê? A afinidade do fármaco, efetividade do fármaco e a eficácia do fármaco. E a gente vai falar sobre cada um desses fatores agora, tá bom? O primeiro fator é a potência. Então, o que é potência? Bom, potência refere-se à quantidade de medicamento necessária para produzir um efeito, como o alívio da dor ou a redução da pressão arterial, né? Pressão sanguínea, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a gente tem um medicamento A e um medicamento B. O medicamento A, ele faz um efeito muito bom com apenas 5 miligramas do medicamento. E o medicamento B, ele faz efeito com 10 miligramas do medicamento. O mesmo efeito com 10 miligramas do medicamento. E aí, o efeito é o mesmo, o que muda é a dosagem. Um faz o efeito bom com 5 miligramas, o outro faz o mesmo efeito bom com 10 miligramas. Qual medicamento vocês escolheriam para tomar? Eu vou responder que eu escolheria o medicamento A, porque é um medicamento que faz um efeito bom com apenas 5 miligramas. E o objetivo da farmacologia é justamente esse:
quanto menor a dosagem e melhor o efeito, melhor é o medicamento, tá bom? Então, o objetivo é que os medicamentos tenham uma dosagem baixa para evitar efeito colateral, para evitar uma série de consequências e desenvolva um efeito bom com essa dose baixa, tá bom? Então, potência, resumindo, potência é quando nós temos um medicamento que faz um efeito muito bom com uma dose muito baixa ou baixa. Então, a gente costuma dizer que esse medicamento é um medicamento potente. Então, se refere, né, a essa menor dosagem com uma eficácia muito boa, né, com um efeito muito bom. Eficácia ou atividade intrínseca, a mesma coisa, né? Vocês podem achar nos livros como eficácia ou como atividade intrínseca. Bom, o que é isso? É a resposta terapêutica máxima de um medicamento, né? Então, quanto maior a resposta de um medicamento, maior é a eficácia dele, tá? E para finalizar, a afinidade. A afinidade é como o próprio nome já diz. É a afinidade que o fármaco possui pelo receptor, pelo local-alvo dele. Né? Quanto maior essa afinidade, mais rápido esse medicamento vai se ligar ao seu local-alvo, vai desenvolver um efeito. Né? Esse local-alvo pode ser um receptor, pode ser uma enzima, uma proteína, um canal iônico, né? A gente já falou sobre isso. Então, quanto maior a afinidade do fármaco, da molécula do fármaco, ao seu local-alvo, mais rápido e melhor vai ser esse efeito. Então, são 3 fatores que interferem, né, na intensidade do efeito de um medicamento. E eu coloquei aqui para a gente fixar bem essa parte, esse gráfico. Esse gráfico, ele mostra o quê? Vamos lá. Esse gráfico mostra a resposta do medicamento e ele mostra a dose do medicamento. Bom, então a resposta ela vai aumentando e a dose ela também vai aumentando. E aqui nós temos 3 medicamentos diferentes: medicamento X, medicamento Y e medicamento Z. Olhando esse gráfico, eu posso afirmar que o medicamento X ele é mais potente que o medicamento Y. Então, o medicamento X e o medicamento Y. Por que o medicamento X é mais potente que o medicamento Y? Porque o medicamento X faz o melhor efeito, resposta máxima praticamente, numa dose mínima. Já o medicamento Y, ele faz metade desse efeito com uma dose maior que a do X. Então, eu posso afirmar que o medicamento X, ele é mais potente que o medicamento Y. Y é mais potente que Z. Vamos lá. O medicamento Y, mesmo numa dose baixa, ele ainda faz efeito. Não é o efeito máximo, mas ele faz efeito. Tá? O Z, para ele fazer efeito, eu preciso aumentar muito a dose. Olha a diferença. Eu preciso aumentar muito a dosagem. Nessa dosagem maior, ele consegue fazer o efeito máximo. Então, como o Y, mesmo não sendo o efeito máximo, mesmo assim ele faz efeito, né? Na dose menor, então eu posso dizer que o medicamento Y é mais potente que o medicamento Z, porque potência tem a ver com dosagem, e aqui a dosagem é menor, tá bom? E, para finalizar, X e Z possuem a mesma eficácia. X e Z possuem a mesma eficácia, os dois, né? Os dois produziram efeito máximo, que é maior que o de Y. Então, eles têm a eficácia maior do que a eficácia do Y, que só conseguiu metade. Mas se eu perguntar para vocês aqui, que eu não coloquei no slide, mas se eu perguntar para vocês, se entre o X e o Z, qual é o mais potente, né? Então, vocês iriam me responder que o X é o mais potente. Por quê? Porque na menor dose, o X conseguiu ter um efeito máximo. O Z, ele conseguiu ter um efeito máximo, mas somente na maior dose.
né? Então, se fosse para a gente escolher entre tomar o medicamento X e tomar o medicamento Z, nós iríamos escolher o medicamento X. Por quê? Porque eu tomo uma dose menor e tenho uma resposta máxima do medicamento, ok? Classificação dos fármacos quanto ao efeito. Bom, os fármacos eles podem ser classificados em dois tipos, né? Agonistas e antagonistas. Então, eu começo falando dos medicamentos agonistas. Gente, medicamento agonista é qualquer medicamento que, quando se ligar ao seu local, ao seu sítio-alvo, ele vai desencadear um evento. Ele vai promover uma ação no teu corpo, um efeito fisiológico no teu corpo, que a gente pode chamar também de atividade intrínseca, né? Então, ele vai desenvolver uma atividade dentro do teu corpo, algum efeito fisiológico, tá certo? Então, eu botei aqui o exemplo dos benzodiazepínicos, que diminuem a ansiedade. O que os benzodiazepínicos fazem? Quando você toma um benzodiazepínico, que é um ansiolítico, eles aumentam a entrada de cloro dentro da célula. Um dos mecanismos de ação deles é esse, né? Aumentar a entrada de cloro dentro da célula. Isso é um efeito visível? É um efeito visível, tá? Então, os benzodiazepínicos, eles ativam o canal e fazem com que esse canal trabalhe mais intensamente. Então, desenvolver um efeito visível, um efeito fisiológico no seu corpo. Por isso que ele é um medicamento agonista. Então, todo medicamento que ativa uma proteína, que ativa um receptor, que ativa uma enzima e desencadeia um evento, esse medicamento é agonista, tá bom? Nós temos dois tipos de agonista, o agonista pleno ou total e o agonista parcial. O agonista pleno é aquele medicamento onde todas as moléculas dele vão se ligar a todos os receptores que existirem para ele. E eles vão desenvolver o efeito máximo, tá bom? E o parcial é aquele que as moléculas do medicamento, metade vão se ligar em receptores ativos e a outra metade vão se ligar em receptores inativados, que não prestam. Ou seja, somente metade do medicamento faz efeito, que é justamente a metade que se ligou nos receptores ativos. Tá? Então, por isso que o efeito desse medicamento é um efeito parcial. É um agonista parcial, por quê? Porque a outra parte do medicamento se perdeu, se ligando em receptores inativos, tá certo? Então, ele só faz metade do efeito. Tem um efeito parcial. Aí, eu botei aqui para vocês, né? Agonista total e agonista parcial. Efeito total, efeito parcial. Né? Resposta máxima e uma resposta menor, por quê? Porque ele perdeu parte das moléculas do medicamento se ligando a receptores inativos. E esse gráfico, ele mostra bem isso, ó, a ação do medicamento e concentração do medicamento. Então, vocês podem observar aqui, os agonistas totais, ó, eles têm quase o efeito máximo, né? Por quê? Porque todos vão se ligar em receptores ativos. O agonista parcial, ele tem um efeito bem abaixo do total, né? Por quê? Porque parte desses medicamentos vão se ligar em receptores inativos, tá bom? E observem também que a dosagem, ó, são as mesmas. 5, 10, 15, 20. Na mesma dosagem, os efeitos são diferentes, né? Então, em 5, a gente tem aqui quase 40 e aqui menos que 20, né? Então, na mesma dosagem, mas o efeito é diferente. E antagonista? Antagonista é justamente o contrário de agonista. Antagonista é aquele medicamento que vai se ligar no sítio-alvo e não vai desenvolver um efeito, vai bloquear o efeito. Então, é um medicamento que vai chegar na proteína, na enzima, no receptor ou no canal iônico e vai bloquear essa molécula, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu dei o exemplo dos beta-bloqueadores, né? Que são medicamentos que, quando se ligam em receptores beta, eles bloqueiam os receptores beta. Isso é muito bom para quem tem tremor, Alzheimer, né? O que ele faz? Esse receptor beta,
ele é o receptor da adrenalina. Então, a adrenalina, quando a gente libera a adrenalina, ela vem, se liga no receptor e faz o efeito de deixar a gente agitado. E isso piora os tremores de uma pessoa que tem tremor essencial, por exemplo. Então, a pessoa toma um beta-bloqueador, bloqueia os receptores beta. Quando a adrenalina vier se ligar no receptor, não vai desenvolver nenhum efeito. Por quê? Porque o receptor dela está bloqueado. E eu inibo o efeito da adrenalina no corpo daquela pessoa. E, consequentemente, diminui os tremores. Tá certo? Então, todo antagonista, ele vai bloquear, ele vai inibir uma molécula. Então, se ele se ligou no receptor e inibiu o receptor, ele é antagonista. Se ele se ligou no canal iônico e bloqueou o canal iônico, ele é antagonista. Se ele se ligou na enzima e bloqueou a enzima, ele é antagonista. Então, o efeito dele é de bloqueio. Por isso que a gente fala que ele impede a atividade intrínseca. Como ele bloqueia, ele impede que o efeito fisiológico aconteça.